Quando tudo desmorona por fora, como encontrar paz por dentro? Uma jornada de serenidade. Vivemos em um mundo que, muitas vezes, parece estar sempre em desequilíbrio. As certezas se desmancham, os planos se frustram, e aquilo que construímos com tanto esforço parece ruir diante dos nossos olhos. É natural sentir medo, raiva ou tristeza nesses momentos. Mas a pergunta essencial é: onde buscar a verdadeira paz quando tudo ao redor está em colapso? Desde os tempos antigos, pensadores e sábios refletiram sobre essa mesma inquietação. O estoicismo, uma filosofia prática que floresceu no coração do Império Romano, oferece respostas que permanecem surpreendentemente atuais. Sêneca, Epicteto, Marco Aurélio. Esses nomes ecoam como guias para quem deseja encontrar serenidade não na ausência de problemas, mas na maneira como nos relacionamos com eles. Sêneca ensinava que não são os eventos externos que nos perturbam, mas sim o juízo que fazemos deles. Não podemos controlar tudo o que acontece, mas temos o poder de controlar nossa reação. A verdadeira felicidade consiste em estar em paz consigo mesmo, dizia ele. Esse ensinamento é um convite à aceitação profunda da realidade, não como um ato passivo de desistência, mas como uma força interna que nos permite manter a calma mesmo diante da tempestade. Epicteto sintetizou essa ideia na chamada dicotomia do controle: distinguir aquilo que depende de nós daquilo que não depende. E viver focado no que podemos mudar, nossas atitudes, pensamentos e escolhas, deixando o resto seguir seu curso natural. Aceitar a realidade é o primeiro passo para a serenidade. É reconhecer que resistir ao que não podemos modificar é o caminho certo para o sofrimento. Ao invés disso, a sabedoria está em direcionar nossas energias para o que realmente está ao nosso alcance. O papel da mente e das emoções na serenidade. A mente humana é uma arena onde travamos batalhas constantes. Pensamentos, emoções e impulsos surgem e desaparecem numa velocidade impressionante, muitas vezes nos dominando sem que percebamos. Por isso, entender a dinâmica da mente é fundamental para quem quer cultivar a paz interior. Marco Aurélio, o imperador filósofo, refletia sobre isso em suas meditações. Ele escrevia que a mente é como um jardim. Se a deixarmos cheia de ervas daninhas, pensamentos tóxicos, julgamentos negativos, medo, tudo cresce desordenadamente. Mas, se cultivarmos com disciplina o que é bom, virtude, racionalidade, calma, a mente floresce. Essa metáfora é poderosa porque mostra que a serenidade não é um estado que acontece por acaso. É um exercício contínuo, uma prática de escolha consciente. Nossas emoções, por sua vez, são sinais valiosos, mas precisam ser compreendidas e não reprimidas. O estoicismo não prega a ausência de sentimentos, mas o domínio deles. Não significa se tornar insensível, mas sim responder às emoções com razão. Quando sentimos raiva, por exemplo, temos duas opções: agir impulsivamente e gerar conflito, ou pausar, respirar e refletir. O estoicismo nos convida a essa pausa, a essa distância, o chamado distanciamento, para que a reação seja equilibrada e sábia. Epicteto ensinava: nenhum homem é livre se não domina a si mesmo. A liberdade verdadeira está no comando interno, não no controle do que nos cerca. Cultivar a serenidade exige desenvolver essa capacidade, observar a mente sem se perder nela, reconhecer as emoções sem se deixar levar cegamente. Nesse processo, práticas como a meditação, o autodiálogo e a escrita reflexiva se mostram poderosas aliadas. Elas nos ajudam a desacelerar o turbilhão mental e a reorganizar nossos pensamentos para encontrar clareza. A serenidade não é a ausência de emoções, mas a harmonia com elas. Práticas para cultivar a calma interna e encontrar serenidade no caos não é um milagre, mas um trabalho diário. Pensadores como Sêneca, Epicteto e Marco Aurélio não apenas filosofavam, mas recomendavam ações concretas para fortalecer a mente e o espírito. Vamos explorar algumas dessas práticas que ajudam a construir a paz interior, passo a passo. Meditação e atenção plena. A meditação é um convite para observar o presente, para desligar o piloto automático da mente. Marco Aurélio, mesmo no meio de suas batalhas políticas, buscava momentos de silêncio interior. Hoje, a prática da atenção plena, mindfulness, tem efeito semelhante: desacelerar os pensamentos, observar as sensações, aceitar o que surge sem julgamento. Dedicar poucos minutos por dia para simplesmente estar presente já traz benefícios profundos. A mente se torna menos reativa, mais clara, capaz de lidar melhor com as adversidades. 2. Diário e autoconhecimento. Escrever seus pensamentos e emoções ajuda a tirar da cabeça o que a confunde e sobrecarrega. Carlos, na história que já conhecemos, iniciou um diário para entender suas dores e medos. Você também pode começar a registrar seus sentimentos, dúvidas e aprendizados.
Esse ato de registrar funciona como um espelho, refletindo o que está escondido na mente. É uma prática que favorece o autoconhecimento e a liberação emocional. 3. Gratidão diária. Sêneca aconselhava valorizar o que se tem, ao invés de se lamentar pelo que falta. Fazer uma lista diária de pequenas coisas pelas quais se sente grato, um raio de sol, uma conversa amiga, um momento de silêncio, muda o foco do pensamento e fortalece a alegria. Gratidão é um antídoto poderoso contra a ansiedade e o desespero, porque traz a atenção para o presente e para o que realmente importa. 4. Exercícios de dicotomia do controle. Coloque no papel o que está sob seu controle, o que está fora dele. Esse exercício ajuda a perceber onde investir energia e onde é melhor aceitar. Quando surgir uma preocupação, pergunte-se: posso agir para mudar isso? Se sim, o que posso fazer? Se não, como posso me libertar dessa ansiedade? 5. Cultivo da virtude. Para os estoicos, viver com virtude é viver de acordo com a razão, a justiça, a coragem e a temperança. Refletir sobre como aplicar esses valores no dia a dia ajuda a encontrar propósito e estabilidade, mesmo em tempos difíceis. Essas práticas, quando incorporadas à rotina, tornam a serenidade uma experiência possível e concreta. Mas é importante lembrar, a transformação não é instantânea. É como o crescimento de uma árvore, lento, mas firme. Autoconhecimento e desapego. Chaves para a liberdade interior. A jornada para a paz interior passa necessariamente pelo autoconhecimento. Entender quem somos, o que nos motiva e o que nos limita. Só assim conseguimos nos libertar das amarras que aprisionam nossa mente. Epicteto dizia que o maior erro é confundir o que somos com aquilo que temos ou fazemos. Nossa identidade, muitas vezes, está presa a status, posses, opiniões alheias, elementos externos que são instáveis e fugazes. Quando nos desapegamos dessas falsas certezas, abrimos espaço para uma liberdade verdadeira. Essa liberdade não é a ausência de problemas, mas a capacidade de viver mesmo em meio a eles com serenidade. O que é autoconhecimento? É a habilidade de olhar para dentro com honestidade, reconhecer nossas sombras e limitações sem fugir ou negar. É perceber padrões de pensamento que geram sofrimento, como o perfeccionismo, o medo da rejeição ou o desejo de controlar tudo. Carlos, na reflexão que exploramos, percebeu que muitos de seus medos vinham da tentativa de controlar o incontrolável. Isso é comum a todos nós. Desapego. Um exercício de confiança. Desapegar não significa abandonar tudo ou viver indiferente. Significa aceitar que algumas coisas simplesmente não dependem de nós e que tentar segurá-las só gera sofrimento. Sêneca ensinava que a felicidade depende da nossa atitude para com as coisas, não das coisas em si. Quando desapegamos, estamos confiando na vida, na capacidade de nos adaptar, no fluxo das circunstâncias. Estamos dizendo: eu sou maior que meus problemas. Minha essência não está nisso. Praticando o desapego, observe com atenção onde você se apega. Pode ser um emprego, uma relação, uma imagem pessoal, um medo. Pergunte-se: isso me dá paz ou me gera ansiedade? Lembre-se do mantra estoico: não está em meu poder controlar tudo, mas está em meu poder controlar minha resposta. Exercite o desapego diariamente, começando pelas pequenas coisas, o trânsito, a opinião alheia, um plano que não deu certo. Perceba que desapegar é abrir mão da ilusão de controle para ganhar serenidade. Autoconhecimento e desapego andam juntos. Quanto mais você conhece sua mente, mais fácil se torna largar o que pesa e abraçar o que fortalece. Essa é a liberdade que traz paz verdadeira. Serenidade como prática diária e o papel da disciplina emocional. A serenidade não é um estado que se alcança uma vez e para sempre. É uma prática constante, um exercício diário de atenção, escolha e equilíbrio. Para os estoicos, viver com serenidade era viver em harmonia consigo mesmo e com o mundo, independente das circunstâncias externas. Disciplina emocional. O que é? Disciplina emocional é a capacidade de reconhecer nossas emoções sem sermos dominados por elas. Não significa reprimi-las, mas acolhê-las, entender sua origem e escolher conscientemente como agir diante delas. Marco Aurélio, imperador romano e filósofo estoico, enfrentava diariamente o caos político, a traição e a ingratidão. Mesmo assim, ele escrevia em seu diário mental: hoje encontrarei pessoas ingratas, invejosas e irritadiças. Mas isso não deve perturbar minha alma. Esse tipo de preparo é fruto da disciplina, um treino para manter a calma mesmo quando tudo ao redor parece desabar. Como cultivar essa disciplina? Consciência emocional. Observe o que sente, sem fugir ou julgar. Pergunte-se: qual emoção está surgindo? Por quê? Distanciamento. Aprenda a não se identificar cegamente com o que sente.
A emoção passa, não define quem você é. Reinterpretação: em vez de pensar isso é ruim, questione: o que posso aprender aqui? Como posso responder de forma construtiva? Respiração e pausa em momentos de turbulência. Respire fundo, conte até 10, dê espaço para a mente se acalmar antes de reagir. A serenidade como hábito para a mente estoica. Cada dia é uma oportunidade para praticar a virtude, a razão e a serenidade. Pequenas ações, levantar cedo, agradecer, refletir, se somam e criam uma fortaleza interna. Essa prática diária fortalece a resiliência, diminui o impacto do estresse e ajuda a manter o equilíbrio diante dos altos e baixos da vida. Pequenas ações, grandes efeitos. Comece o dia com uma reflexão breve. O que posso controlar hoje? Relembre a dicotomia do controle nas dificuldades. Cultive a gratidão mesmo nas pequenas coisas. Aceite as emoções sem lutar contra elas. A disciplina emocional é o caminho para que a serenidade não seja só um ideal distante, mas uma experiência real, sentida no dia a dia. O propósito. A âncora da serenidade. Encontrar um propósito é como lançar uma âncora que mantém a mente firme em meio às tempestades da vida. Viktor Frankl, psicólogo e sobrevivente dos campos de concentração nazistas, nos ensinou que mesmo nas situações mais extremas, a vida ganha sentido quando temos um porquê para seguir. Por que o propósito é tão importante? Sem um propósito claro, a mente tende a vagar entre preocupações, medos e dúvidas. O vazio se instala, e a serenidade desaparece. Mas quando temos um objetivo maior, algo que dá sentido às nossas ações, conseguimos suportar melhor as adversidades. O propósito cria motivação e foco, diminuindo a ansiedade com o que foge do nosso controle. Como descobrir seu propósito? Autoobservação. Reflita sobre o que realmente importa para você, o que toca seu coração e desperta sua vontade de agir. Valores pessoais. Quais princípios você quer honrar? Justiça, compaixão, crescimento, contribuição. Pense em como pode usar seus dons para beneficiar outros, mesmo que em pequenas ações diárias. Flexibilidade. O propósito pode mudar com o tempo. É um guia, não uma prisão. Propósito e serenidade caminham juntos quando a vida parece incerta. O propósito é o farol que nos guia. Ajuda a relativizar problemas, enxergar além das dificuldades imediatas e manter a calma. Marco Aurélio escrevia em suas meditações que o universo é um todo interligado e que cada um tem um papel a cumprir. Aceitar esse papel com dignidade é fonte de paz interior. Exercício prático. Anote qual é seu propósito ou qual seria um propósito que você gostaria de cultivar. Sempre que sentir desânimo, volte a essa âncora para reencontrar sua força. Com um propósito claro, a serenidade não depende mais das circunstâncias externas, mas de uma convicção interna que sustenta nossa caminhada. Aceitação radical. Viver em paz com o que é aceitar o que acontece, sem resistência, sem luta interna, é um dos pilares fundamentais para a serenidade. Para os estoicos, a aceitação não é passividade, mas reconhecer a realidade com clareza, para agir com sabedoria. O que significa a aceitação radical? Significa não desperdiçar energia tentando mudar o que está além do nosso alcance. É acolher os fatos, as pessoas, as emoções e até as falhas, sem negar, reclamar ou desejar que fosse diferente. Epicteto dizia: não procure que os acontecimentos ocorram como você deseja, mas deseje que ocorram como ocorrem. Essa simples frase é um convite para desapegar das expectativas e abraçar a realidade como ela é. Por que resistimos tanto à aceitação? O ser humano tem uma tendência natural a desejar controle e conforto. Resistimos ao que nos causa dor, medo ou frustração. Porém, essa resistência só gera mais sofrimento, porque cria um conflito interno constante. A aceitação, ao contrário, libera essa tensão. Permite que a mente se aquiete e que a energia se direcione para o que pode ser feito. Aceitação não é desistência. Importante. Aceitar não significa se conformar, desistir ou ser passivo. É diferente de renunciar aos seus objetivos ou deixar de agir. É reconhecer o ponto de partida real para agir com clareza, e não com ilusões. Como praticar a aceitação radical? Observe suas reações quando algo desagradável acontecer. Observe se está resistindo ou aceitando. Respire e permita, em vez de lutar contra o sentimento, permita-se senti-lo. Reconheça: está acontecendo. Eu sinto isso. Mude o foco, direcione a atenção para as ações possíveis, para aquilo que depende de você. Repita o mantra de Epicteto: deseje que os acontecimentos ocorram como ocorrem. Benefícios da aceitação radical: redução do sofrimento mental, maior clareza para agir, fortalecimento da resiliência, paz interior mesmo diante das dificuldades, aceitar a vida como ela é,
com suas imperfeições, surpresas e limites, é um passo decisivo para cultivar a serenidade que não depende do externo, mas nasce da alma.